Nessa data tão especial, onde nós estamos falando sobre conselheiros de meninos, né? Estamos falando sobre apresentação de filhos diante do Senhor. Deus colocou no meu coração um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 23. Você pode abrir a sua Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 23, eu vou ler do verso 15 ao verso 21, Provérbios 23, de 15 a 21, eu estou usando a Nova Versão Internacional, a NVI, porque eu quero tratar com os irmãos sobre conselhos de pai para filho, conselhos de pai para filho. Provérbios 23, de 15 a 21, mesmo assentados como os irmãos estão, vou fazer essa leitura, vou pedir que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias e ali também pelo telão. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Verso 18. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Amém? Agora na versão dos irmãos, lá no verso 15, novamente o verso 15 e 16, o texto bíblico diz assim, vamos ler todos juntos? 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão as minhas entranhas, quando os teus lábios falarem coisas retas. Amém? Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, esse teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Queridos, é maravilhoso você olhar para esse texto e lembrar que esse provérbio, como a maioria dos provérbios, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Escrito por Salomão, filho do rei Davi, que tinha uma preocupação de ser um rei melhor do que o seu pai Davi. Salomão não foi um rei guerreiro, mas foi um rei cheio de sabedoria. Toda a parte de guerra ficou destinada a Davi. Davi foi rei de tal maneira que ele nunca em batalha foi derrotado. Davi nunca foi derrotado em batalha, porque todas as vezes que ele ia para uma batalha, antes ele perguntava ao Senhor se devia ir ou não. Agora o seu filho, a quem Deus separou para assumir o seu trono, Salomão, Davi diz que quando ele coloca sobre Salomão a mão para que Salomão pudesse assumir o trono, porque Deus assim o havia escolhido, de todos os filhos de Davi, Deus escolhe justamente a Salomão para assumir o trono do reino de Israel. Então Salomão, muito preocupado, ele ora a Deus e se coloca diante do Senhor, porque ele estava preocupado com essa tarefa que Deus o estava colocando em suas mãos. Então Deus vira para ele e diz assim, Salomão, pede-me o que você quiser, e eu te darei, porque conheço o teu coração. E naquele momento Salomão falou assim, Senhor, dá-me sabedoria para reger, para guiar, para conduzir o teu povo. Deus então, quando ouve Salomão falar, foi pedir sabedoria, Deus vira para ele e diz assim, olha, você, porque não me pediu riqueza, porque não me pediu bens, porque não pediu prosperidade, não me pediu paz do seu reino, mas porque você pediu sabedoria, por amor ao meu povo, eu vou te dar sabedoria e todo o restante.
O reinado de Salomão não houve guerra. No reinado de Salomão, ele foi o mais sábio de todos os tempos até hoje. E Salomão foi um dos homens mais ricos e prósperos de todos os tempos. Não houve outro reino tão próspero e rico quanto o reino de Salomão. Por quê? Porque o coração dele não estava na guerra, o coração dele não estava na riqueza, o coração dele não estava nos bens materiais, mas o coração dele estava em conduzir o povo segundo a vontade do Senhor. Meus irmãos, as nossas escolhas fazem diferença sobre todos que estão ao nosso redor. Se eu sou um líder, as minhas escolhas fazem diferença aos meus liderados. Se eu sou um pai, as minhas escolhas fazem diferença sobre a minha casa, o meu lar, o meu casamento, os meus filhos. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos, conselhos de pai para filho. Contextualizando, meus irmãos, os conselhos de Deus para o seu povo. Quando Deus está usando Salomão para falar ali a Israel, ao seu filho e a Israel de modo geral, é Deus falando para o seu povo. Quero lembrar também que nós precisamos ouvir a voz de Deus porque Ele é nosso Pai. Foi o próprio Jesus que nos apresentou Ele como Pai, não foi assim? Jesus, Ele mandou que nós orássemos, nos ensinou a oração. E a oração que Jesus nos ensinou, Ele diz assim, olha, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, Jesus apresenta Deus como Pai para nós, e quando nós nos chegamos diante de Deus, nos chegamos diante do nosso Pai. Ah, pastor, mas eu não tive boas influências ou não tenho boas recordações sobre o meu pai. Mas Deus é Pai sobre todos, meus irmãos. E de Deus, com Deus nós podemos contar. Em Deus nós temos todos os exemplos para a nossa vida. E se eu tive exemplos ruins no passado com o meu pai terreno, eu posso inverter e fazer diferente de tudo aquilo que ele fez, para a glória de Deus, o nosso Pai. 3 conselhos de Deus Pai para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. Primeiro, tenha a sabedoria como alvo de sua busca. Tenha sabedoria. Você pais, pai, mãe, né? Busquem a sabedoria. Tenham a sabedoria como alvo para as vossas vidas. Sabedoria vocês não vão encontrar nas cadeiras das universidades. Sabedoria nós não vamos adquirir no meio dos livros, não. Nos livros, na cátedra, na academia, nós vamos conseguir conhecimento. Conhecimento nós vamos sim. Você pode ler muitos livros e deve ler mesmo. Você tem que estudar muito, deve estudar mesmo. Você pode ter todos os diplomas do mundo e você vai ter um vasto conhecimento. Mas sabedoria quem dá é o Senhor. A Bíblia ensina assim. A sabedoria vem de Deus para cada um de nós. No verso 15 do texto, Salomão diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Deus está falando para Salomão o seguinte, Salomão falando para o seu filho, né? E ali Deus falando para cada um de nós: se o nosso coração for regido pela sabedoria que vem de Deus, nós vamos com as nossas atitudes, palavras e pensamentos alegrar o coração do Pai. Trocando em miúdos, é que se Deus conduzir o teu coração, a sua vida vai alegrar a Deus. Sabedoria que vem do Senhor. Um coração sábio alegra o coração de Deus. O sábio, meu irmão, minha irmã, aquele que recebe do Senhor sabedoria, ele toma decisões iluminadas, decisões dadas pelo Espírito Santo,
decisões que guiem verdadeiramente o caminho, né, a bênção para cada um. Essas decisões vêm de Deus para a minha vida. Quando o Senhor conduz os meus passos, quando o Senhor conduz o meu coração, eu conduzo a minha família de maneira tal que a minha família alegra o coração de Deus. Que responsabilidade Deus tem colocado nas mãos dos pais, no momento de criar os seus filhos diante do Senhor. Eu estava procurando uma imagem aqui para colocar, eu sempre coloco uma imagem aqui no meus esboços, né, no esboço do sermão, e de repente eu me deparei ali com o batismo do André, né, deparei com o batismo do André, meu filho, meu primogênito, e ali estou eu e ele no batistério, junto com alguns outros embaixadores do rei, né, e ali, meus irmãos, aquele momento tão especial, de tanta alegria, quando o pai tem o prazer de batizar o próprio filho e continuar ensinando o filho a trilhar os caminhos do Senhor. O sábio toma decisões iluminadas. A sabedoria que vem de Deus nos afasta de escolhas e atitudes erradas. Quando somos pais, meus irmãos, nós não temos a preocupação apenas mais conosco mesmo, mas com os nossos filhos, porque eles nos imitam. Mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes geram no coração dos nossos filhos e eles vão imitar, vão nos imitar. Esses dias recebi um vídeo que mostrava algo assim. O pai pega, andando na rua, joga papel no chão. O filho vai e joga papel no chão. O pai, né, briga com os outros na rua. Aí o filho vai e briga com os coleguinhas na escola, né? O pai, tomando, né, bebendo, se embebedando e tudo e tal. E o filho ali do lado também querendo beber e tudo. E alguns pais dão até cerveja para a criança também, para a criança beber. E a gente sabe que isso é real, isso é verdadeiro, infelizmente. Mas aquele pai cheio da presença de Deus, aquele pai cheio de sabedoria que vem do alto, que é o Espírito Santo que dá, ele muitas vezes pode até gostar de algumas coisas, mas por causa do filho, e em querendo que o filho crie, ande nos caminhos certos, ele deixa essas coisas que não agradam a Deus, para que o filho possa realmente trilhar os caminhos dele. A sabedoria nos aproxima de Deus, porque ela nos faz tomar as melhores decisões. Primeiro conselho, pais, quando eu digo pais e mães, tenham a sabedoria como alvo da sua busca. Busquem em Deus sabedoria para a criação dos vossos filhos. Líderes, busquem em Deus sabedoria para ajudar os seus liderados. Pastores, busquem sabedoria para pastorear os seus rebanhos. E assim por diante. Segundo conselho, queridos, nunca inveje o ímpio e seus caminhos. Nunca inveje o ímpio e seus caminhos. Verso 17 e 18. Verso 17 e 18. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será mal-lograda a tua esperança. Nova versão traz: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Mas pastor, que história é essa de invejar o pecador, invejar o ímpio? Algumas vezes, meus irmãos, existe uma aparência de felicidade na casa do ímpio. Algumas vezes, a gente vê aí os famosos na televisão, né, dentro dos seus carrões,
ou saindo nas revistas caras da vida, apresentando os seus bens materiais, e alguém erradamente possa achar que ali a felicidade esteja presente. Meus irmãos, lampejos. Nós só conhecemos o que realmente a pessoa passa lá no íntimo, entre quatro paredes, dentro de casa. Você vê a pessoa com roupa de marca, com relógio de ouro, com carro importado, com mansão na Barra da Tijuca, viajando de lancha ou de avião para lá e para cá. Isso não quer dizer que haja felicidade ali, não. Pelo contrário, os prédios mais altos, os grandes arranha-céus, são justamente aqueles que testemunham os maiores suicídios. Pessoas cheias de bens materiais, mas com um vazio enorme dentro do coração. Salomão, ele escreve, fala para o filho dele assim: olha, não inveje o ímpio. Não inveje o ímpio, não é porque ele tem mais dinheiro, não é porque ele tem um carro que você não tem, não é porque ele é porque ele tem fama. Não inveje o ímpio. Você é servo do Senhor, por mais humilde que seja, ainda que a sua casa seja mais humilde, ainda que você tenha ou não tenha carro, ainda que você estude na escola pública, não inveje o ímpio. Melhor será que tema sempre ao Senhor. A prosperidade do ímpio, meu querido, não traz paz a ele. A prosperidade daquele que não tem Deus no seu coração não traz paz a ele. Não traz mesmo. Um dito popular, né, que diz que dinheiro não traz felicidade. Mas não traz mesmo. E digo mais, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. É o princípio de todos os males. Então nós estamos vendo nos dias de hoje muita gente ostentando muito a aparência, mas com os corações vazios, dormindo sozinhos, abandonados muitas vezes, e caindo nas drogas, na bebida, na prostituição, na promiscuidade, tentando preencher os vazios dos seus corações. E Salomão conhecia muito bem essas coisas e fala para o seu filho: não inveje os ímpios. Interessante, meus irmãos, que um sacerdote chamado Asaf, um levita, um grande adorador ao Senhor, Asaf, certa vez, ele quase caiu nesse erro, de olhar para o ímpio, a prosperidade do ímpio, e titubear em olhar para a sua própria vida. Como pode eu, sendo servo do Senhor, estar passando aqui umas questões, umas situações, enquanto fulano, que é um ímpio, que anda com a vida desse jeito, e está ali, parece que está tudo bem. Isso, meus irmãos, nós encontramos lá no Salmo 73. Salmo 73, no verso 2, Asaf confessa assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Meus irmãos, no momento, no lampejo, mas só que o texto vai continuar e Asaf vai dizer que essa ilusão que passou os olhos dele, logo caiu por terra. Sabe quando? Verso 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando Asaf estava na crise dele, como pode eu, ter o servo do Senhor, ter uma vida humilde, e esses que negam a Deus, ter tanta prosperidade? O texto diz: quando eu estava no meio disso, que para mim era tão difícil entender, eu entrei na casa do Senhor. E quando Asaf entra no templo, ele é tomado pela presença de Deus, de tal maneira, que ele entende que riqueza, prosperidade nenhuma no mundo pagaria o que ele estava vivendo ali,
naquele momento, na presença do seu Deus. E que a prosperidade deles, tinha fim. O destino dos ímpios estavam já traçados. Filho, filha, não inveje a prosperidade ou a vida do ímpio. Agarre-se ao Senhor. Tenha o que há de mal, o tesouro mais precioso, que é Jesus Cristo no seu coração. A ação primária do Espírito Santo na sua vida, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Creia que para você dinheiro no mundo nenhum pode pagar o preço que foi pago pela sua salvação, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu sei ter prosperidade e sei passar privação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Compreendi o destino dos ímpios. Nada pode pagar o que Jesus fez por você. Por fim, o último conselho: não se junte àqueles que vivem carnalmente. Não se junte àqueles que vivem carnalmente. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Então eu vou ter que sair do mundo. Não. Jesus não falou que você precisava sair do mundo. Jesus orou pela minha vida e pela sua vida e disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. A Bíblia ensina que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Ou eu ando com Cristo ou sem Ele. No verso 20, verso 21, Salomão vai dizer assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando a ouvires. Ali no verso 21, porque o beberrão, por favor, lá mesmo, verso 21, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Aqueles que só visam a carne se afastam do Espírito. É simples assim, meus irmãos. Jesus, quando veio a essa terra, ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele fala: as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O dono do ouro e da prata, para ele ouro e prata não teve nada, porque ele se fez humilde pela minha salvação, pela sua salvação. E quando hoje nós olhamos o sacrifício de Cristo, como eu posso querer trocar o sacrifício de Jesus por mim, por questões materiais, por questões carnais? A palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque a alegria que o vinho, que a bebida forte, que a bebida alcoólica, que a droga pode dar, ela é momentânea, é passageira. Uma euforia que vem e passa, e quando passa, fica a culpa, fica a dor, fica a depressão, fica tantas coisas ruins, até que a pessoa precisa beber tudo de novo para poder voltar àquela alegria que ele estava sentindo, que ela estava sentindo antes. Quando o Espírito Santo não. A alegria no Espírito Santo, ela se renova a cada manhã, ela não passa. É possível aquele que tem a ação de Deus no seu coração, aquele que tem o Espírito Santo de Deus nele, viver a alegria do Senhor todos os dias, mesmo nos dias de prova, mesmo nos dias de dificuldade, mesmo nos dias de lágrimas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O sábio diz que esses beberrões,
glutões, esses que buscam os prazeres da carne, acabarão como trapos. Por mais que se vistam de roupas caras, por causa dos vícios, acabarão como trapos. Você já conheceu alguém assim? Você conhece alguma história assim? Tinha tudo, do bom e do melhor, nasceu num berço muito bom, e aí enveredou-se pela carne, pelos vícios, pelas questões desse mundo, deu vazão à sua carne, buscou os prazeres desse mundo, e como terminou? Quantos você encontra muitas vezes morando na rua? Quantos você encontra muitas vezes aí nos abrigos, debaixo das pontes? E você vai conversar com essas pessoas, e ele vai dizer que antes ele era isso, ele tinha diploma, ele tinha isso, tinha aquilo, aquilo outro. E hoje estão morando, vivendo com trapos. Trapos espirituais. Vidas esfarrapadas. Por trás dos sorrisos embriagados, existe uma realidade de vazio dentro do coração. Queridos, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Filho meu, anda nos meus caminhos e vive a verdadeira alegria. É o desejo do nosso Deus, nosso Pai, para a felicidade do seu Filho. Pais, somos desafiados a deixar um legado de sabedoria para a vida de nossos filhos. Um legado de exemplo. Você pode até não deixar uma conta bancária gorda, você pode até não deixar um carro do ano para ele. Quando ele completar 18 anos, você pode até não dar um carro do ano para ele. Mas você pode dar o melhor exemplo, você pode dar a sua companhia, a sua presença, os conselhos, o exemplo de vida cristã. Você pode caminhá-lo com ele e com ela nos caminhos do Senhor. Filhos, somos desafiados a viver os ensinos do Pai e cumprir com sabedoria a obediência à sua vontade. A responsabilidade dobra, meus irmãos. Eu lembro que quando o André nasceu, eu comecei a perceber que as minhas coisas iam ficando para depois. Que a gente começa a pensar neles primeiro. Aí depois veio o Andrei. E aí aperta mais ainda. E aí você é corajoso que tem 3, 4, 5 filhos, então, é por aí. Nós somos desafiados, meus irmãos, a dar o nosso melhor para os nossos filhos. E o melhor que nós temos para os nossos filhos é Jesus Cristo. É criá-los na presença do Senhor. É enchê-los de exemplos. Eu quero que meu filho vá para a igreja, então eu vou para a igreja. Eu quero que meu filho seja um homem de Deus, eu sou um homem de Deus. Eu quero que meu filho ore, então ele vai me ver orando. Eu quero que meu filho leia a palavra, ele vai me ver lendo a palavra. Eu quero que meu filho seja responsável com as coisas de Deus, ele vai me ver envolvido, responsável com as coisas de Deus. Porque palavras convencem, mas exemplos arrastam. E você pode dizer: hoje eu sei o valor de tantas vezes ouvir meu pai dizendo assim: você já me viu falando isso? Não, pai, então não fale. Você já me viu fazendo isso? Não, pai, então não faça. Então não faça. Siga os meus exemplos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser um pai, uma mãe segundo o teu coração. Eu quero criar o meu filho, a minha filha na tua presença. Enche-me de sabedoria, Senhor. Sabedoria que homem algum pode dar, mas só o teu Santo Espírito. Trata, Senhor Deus, que a minha alegria venha do Senhor e não do vinho,
nem da bebida forte, que a minha alegria venha do Senhor e não do mundo, da promiscuidade, dos interesses mundanos. Que a minha alegria venha do Senhor e não da violência e não das questões desse mundo. Senhor, que eu seja guiado pelo Teu Santo Espírito, para que a minha família veja em mim o exemplo de Te seguir. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração, a seguir os Teus conselhos, Pai, os conselhos da Tua palavra, conselhos de sabedoria. Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, nessa tarefa maravilhosa e tremenda, que é de criar os nossos filhos nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade. Senhor, que eu seja aquele que apresente o Senhor ao meu filho, que não seja necessário vir outro para trazer a Tua palavra ao meu filho, mas que eu seja o primeiro, que o primeiro a de quem ele ouvir, Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que ele ouça primeiro de mim, pai, primeiro de mim, mãe, primeiro de mim, o responsável, avó, tio, líder. Enche-nos, ó Pai, de sabedoria, guia-nos pelo Teu Santo Espírito. Pai, cobre as nossas crianças com a Tua mão poderosa, Senhor. Estende a Tua mão e protege, ó Pai, os nossos filhos e filhas, os nossos sobrinhos, os nossos netos. Cerca-os, ó Pai, com os Teus anjos, nesses tempos tão maus, nesse mundo tão corrupto, tão terrível. Senhor, ajuda-os, livra-os de todo mal. Livra-os, ó Pai, das questões da violência. Livra-os, ó Pai, da pedofilia. Livra-os, ó Pai, do homossexualismo. Livra-os, ó Pai, dos vícios. Livra-os, ó Pai, das balas perdidas. Ó Pai, dos espancamentos. Livra-os, ó Pai, dos sequestros. Livra os nossos filhos, ó Pai. Que nós estejamos atentos, os olhos espirituais abertos, para filtrar aquilo que entra na nossa casa, Senhor. E que a nossa casa entre somente aquilo que seja para abençoar e glorificar o Teu nome, Senhor. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.